E aí, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema essencial para a vida cristã, que é o devocional, e vamos fazer isso a partir do lançamento Um Ano com Timothy Keller, Leituras Diárias Selecionadas. Seja se você está começando agora a sua vida devocional ou já tem anos de caminhada, você pode sempre aprender mais sobre essa prática tão importante da vida cristã. Afinal, o que é um devocional? Como é que nós devemos estruturar o nosso? O que é essencial, que não pode faltar? Devemos fazer diariamente? Qual o horário do dia? O que é que nós podemos fazer para ajudar nossos filhos ou crianças, adolescentes e até mesmo novos convertidos a criarem a sua própria vida devocional? Se você quer ver coisas específicas para a sua vida devocional e também para ajudar outros nessa caminhada, então tanto esse livro quanto essa conversa vai ser bênção na sua vida. E se você gosta de conversas assim, não se esqueça de se inscrever aí na sua plataforma de podcast preferida e deixar também seu like, seu comentário, seu feedback aqui pra gente, para que você possa ver as suas recomendações sendo gravadas aqui nesse podcast. E para conversar com a gente hoje, quem está aqui é o Tiago Guerra. Guerra, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Saor, é um prazer estar participando desse podcast mais uma vez e espero que essa conversa seja muito edificante a todo mundo que está ouvindo a gente nesse dia. Excelente, meu irmão. E por mais que você já tenha participado de um outro podcast conversando aqui com a gente, seria bom que você se apresentasse para aqueles que estão chegando pela primeira vez ou que ainda não te conhecem. Perfeito. Então, eu sou Tiago Guerra, sou casado com a Raquel há 14 anos, tenho 3 filhos, a mais velha Helena, Henrique e Julieta, um casal de 3 anos. Sou pastor da Igreja Trindade. Essa igreja tem 8 anos, faz 9 agora neste ano. E desde 2015 a gente tem trabalhado com essa plantação, quando ela foi plantada em 2017. Eu também sou diretor executivo da Coalizão pelo Evangelho e conselheiro educacional de uma escola cristã aqui na cidade de São José dos Campos, chamada Glow School. Essas são as minhas atividades. Excelente, meu irmão, que Deus continue te abençoando. E no meio de todas essas atividades, como é que tá aí seu devocional, Guerra? Já fez devocional hoje? Já tá fazendo aí devocional? Tem que fazer Boa, o devocional, boa. não é não? Tem que fazer. Já está feito, ainda bem. Excelente. Eu teria opção, aliás, eu teria opção de fazer de noite. Sim, sim. Esse é um bom ponto, para a gente falar, né? Sim. Porque acho que de noite tem que ser um plano B. Legal, vamos conversar sobre esse aspecto também. Vamos começar desde a base e aí a gente vai construindo para que aquele que está nos ouvindo aqui e que ainda está para construir uma vida devocional, talvez tenha se convertido agora, ou já tem algum tempo na igreja, mas não construiu uma vida devocional, seja como for, que essa pessoa possa ganhar ideias para desenvolver mais sobre essa prática tão importante da vida e que a gente possa ter uma conversa produtiva nesse aspecto. Para começar, Guerra, vamos para o básico do básico. Às vezes as pessoas não têm certeza nem do que a palavra devocional significa. Então, o que é um devocional? Perfeito. Boa, concordo com você, porque na pastoral a gente tem visto isso quando a gente quer aconselhar pessoas ou discipular pessoas e a gente vai falar de devocional, parte de um pressuposto que as pessoas já sabem, mas é um pressuposto falso, concordo com você. Então eu diria assim, em termos bem simples, que devocional é um tempo intencional de comunhão com Deus por meio da palavra e oração, sendo que essas coisas e esse tempo não substitui os meios de graças ou os meios de graça público que nós temos no culto, por exemplo. Então, se eu puder simplificar, eu diria isso. É um tempo que você vai separar de modo intencional para o seu relacionamento com Deus, mediado pela palavra, pela oração, mas que não substitua o seu culto público com a sua igreja em todos os domingos. Eu diria que é por aí, mais ou menos, que a gente poderia resumir o devocional. Importante esse destaque, porque é comum ouvir pessoas falarem: não, pastor, eu não estou indo muito para a igreja esses dias não, mas eu estou fazendo devocional em casa, viu?
E é como se uma coisa substituísse a outra ou pagasse pela outra, mas não é bem assim. As duas são essenciais e nós já tivemos várias outras conversas nesse podcast aqui da Vida Nova com outros pastores, outras pessoas falando sobre a importância do culto público, mas hoje vamos falar Perfeito. dessa outra faceta importantíssima da vida cristã, que é o devocional, e você já definiu muito bem esse tempo que a gente tem que ter com o Senhor. E nas minhas palavras eu já estou meio que dando uma resposta, mas eu quero essa resposta bem enfatizada para a pergunta a seguir, que é: todo cristão deveria fazer devocional, Guerra? Deveria, embora você não vai achar um versículo bíblico que vai dizer, né, faça devocional ou Claro. algo explícito quanto a isso, nós Uhum. temos princípios bíblicos que vão guiar, então, essa prática da devocional diária, e nós temos não Uhum. só princípios, mas exemplos bíblicos desde Gênesis, que também nos apontam como sempre foi uma prática de cristãos ao longo das eras. Então não é nada novo. Uhum. Sim. Infelizmente, eu acho que a gente tem um problema hoje, tem uma dificuldade maior hoje na prática da devocional. Existem talvez algumas razões culturais para isso, Uhum. mas a gente só precisa retornar à velha e boa prática de como cristãos sempre cresceram no Senhor ao longo das eras. Muito bom. Então, já tendo deixado claro que todos têm que participar, você que está nos ouvindo aí nessa conversa, você tem que fazer o seu devocional. E se você ainda não sabe também, então vamos continuar respondendo sobre como fazer esse devocional. Então, o que é essencial a um devocional, Guerra? Quais são aquelas coisas que são o coração dele? Pois é, acho que a gente faz bem em dividir aqueles três tipos de adorações ou três tipos de culto que a gente acha na Bíblia, né? A gente fala sempre de um culto privado e pessoal, que é a ideia de tudo que você faz, você está glorificando a Deus. Depois tem aquele culto familiar, de Josué 24, de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou de Gênesis capítulo 18, de que ordena seus filhos para que pratique a justiça e o juízo. E depois nós temos o culto público, como você falou, já foi tratado em outros podcasts da Vida Nova. Culto público, nós temos pouca liberdade e muitas orientações, prescrições do que devemos fazer no culto público. Agora, já nesse aspecto pessoal e familiar, eu sempre gosto de lembrar, inclusive a minha igreja aqui, de que nós não temos muitas exortações ou prescrições de como deveria ser esse dia a dia com Deus dentro da nossa casa. Eu acho isso bom porque isso nos dá uma liberdade. A gente pode usar para os exemplos bíblicos e históricos e chegar em boas conclusões, ter até alguns ideais com relação a isso. Mas, no final do dia, o que deve guiar a nossa prática devocional não são os exemplos históricos, mas a própria Bíblia. E a Bíblia, mais uma vez, nos dá liberdade. Então, quando a gente olha para esses exemplos, a gente pode pensar, como eu disse, em Abraão, que ele tinha lá em Gênesis 18 essa incumbência dada por Deus de ordenar aos filhos para que se praticassem a justiça e o juízo. Depois a gente tem Josué, que é a sequência de Abraão, como eu citei, Josué capítulo 24, que ele vai ali, um senhor já de 100 anos ou mais, falando aos anciãos de Israel, porque é assim que abre o capítulo 24, e ele vai dizer o exemplo dele: eu e minha casa vamos servir o Senhor. E servir ali é a palavra no Antigo Testamento usada para culto. O que ele está dizendo é que dentro da casa dele ele cultua. Ele mantém essa prática. Lembrando que abre o livro de Josué, capítulo 1, dizendo de que ele deveria se atentar à lei de Moisés, meditar nela de dia e de noite e se atentar a essa lei. Então você pega, Abraão tem que ordenar os filhos a viverem de acordo com a lei do Senhor. Ser pai, você sabe, porque os meus filhos vivam de acordo com a lei do Senhor, não basta uma única instrução. Então pressupõe já em Abraão que você tem essa disciplina, essa rotina, essa constância dessa vida devocional e culto familiar, para que aqueles meninos, então, conseguissem viver assim. Josué é a mesma coisa. Ele deveria meditar de dia e de noite na lei, ele deveria conhecer bem a lei. Então não seria uma leitura esporádica, ora aqui, ora acolá, que ele vai ter contato com a lei do Senhor. O que se indica é uma prática constante, não só da vida dele, mas aí passa também para seus filhos. A gente chega nos Salmos, no primeiro Salmo, Salmo 1 e Salmo 2, que é a introdução do livro de Salmos,
vai dizer também, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, ele medita então de dia e de noite. Então, quando a gente tem esses elementos, esses exemplos, o que a gente vai perceber é que a gente tem, pelo menos, palavra e oração. Palavra e oração. Então, o que eu diria é que a liberdade que a Bíblia nos dá, ela é boa, ela é aplicável em qualquer contexto, qualquer circunstância de vida que a gente tenha. E o que seria uma devocional que não pode faltar? Eu diria, não pode faltar palavra do Senhor e a resposta dessa palavra em oração. Muito bom, meu irmão. E algumas coisas que a Bíblia fala, a gente já leu 1000 vezes, mas quando a gente ouve alguém colocando em palavras, espanta ainda. Josué ali como um senhor de mais de 100 anos, é difícil você ouvir isso em qualquer outro contexto, né? O senhor ali com Sim, mais de 100 anos presente, mas é exatamente isso, né? Outra das bênçãos que a gente tinha naquela época ali, o pessoal vivia mais. Mas, voltando para o núcleo do nosso assunto, então, palavra, oração, meditar no que o Senhor tem para dizer a nós e então respondermos a Ele em oração. Uma oração que engloba também o louvor, né? Que é talvez uma outra coisa que alguns pudessem dizer, não, mas é essencial o louvor, e a gente pode entender que o louvor ele está presente na nossa oração também, né? Enquanto nós oramos ao Senhor em resposta ao que lemos, nós louvamos a Ele. Não necessariamente o que é tão essencial devocional vai colocar ali um momento de cantar uma música, ainda que isso tenha seu valor também, mas a adoração como parte da oração que responde, a gente poderia enfatizar, né? E, deixa eu puxar esse Guerra, gancho, Saúl, puxa só aí, para não perder fica à vontade. sobre a oração que você falou, porque é importante. E se engloba Sim. dentro da oração. Tem um documento histórico que eu acho muito interessante, de Martinho Lutero, quando ele escreve, é conhecido no Brasil, na nossa tradução, como Carta a um Barbeiro, né? Que é uma carta a um amigo seu em 1535, quando ele está em Wittenberg, e esse amigo chama Peter, é um cristão leigo, ele está querendo saber como ele deve praticar a sua devocional. E Lutero vai responder nisso, nessa carta a um barbeiro. Ele vai responder exatamente como ele deveria fazer isso. E é curioso, porque exatamente bate com o que você está falando. Lutero falaria que pelo menos tem 3 ou 4 estágios, eu não lembro muito bem de cabeça, mas começa do que esse texto diz acerca de Deus, o que esse texto diz acerca da gente, e aí vem uma resposta, e a resposta é o que esse texto exige da gente, não só o que diz acerca da gente, mas exige da gente. Porque pode exigir contrição, pode Sim. exigir louvor, pode exigir petição, né? Não só contrição, mas eu estou vendo lá, por exemplo, estou no texto que Paulo está orando, 1 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo está orando sempre pela igreja, ele vai dizer, a partir do verso 2. Então, estou lendo aquele texto da minha devocional, então sim, vai me levar à petição, não só contrição, mas eu vou orar pela minha igreja, estou sendo lembrado de fazer isso. Então, sim, a resposta a Deus, ela pode variar, e curioso que Lutero já no século XVI ensinava isso ao seu amigo barbeiro, e aí fazendo uma crítica óbvia a toda devocional medieval, de quando ela era muito mecânica, eram meras rezas e repetições, e aí Lutero quer tornar isso cada vez mais vivo, orgânico, que depois Tim Keller, inclusive, vai usar esse material para a própria devoção dele, como nós vamos falar. Excelente, excelente. Ótimo, muito bem pontuado. E falando do Keller, vamos agora começar a falar especificamente um pouco desse livro. Hoje, na verdade, a gente vai realmente usar o livro mais como um gancho para o tema, mas ainda assim, antes da gente seguir, vale a pena destacar o que é que nós temos aqui. E já que o livro coloca tão grande aqui o nome Timothy Keller, né, por causa de toda a importância do autor, é bom a gente falar um pouco de quem é o Timothy Keller ou de quem foi o Timothy Keller, para quem não o conheceu. Quem é que foi o Keller? Então tá, para quem não conhece Tim Keller, ele era um americano, ele nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele foi casado com Kate Keller, a Kate ainda está viva, né? O Keller faleceu em 2023, 19 de maio, por câncer pancreático, né? Recente, infelizmente, foi uma perda aí. Caíram os grandes Isso. valentes de Israel, né? Os grandes guerreiros de Israel. É. Ele era pastor presbiteriano, né? E pastoreou uma igreja antes da que ficou conhecida, a mais famosa, que é a Redeemer Presbyterian Church, em Nova York.
e ele vai pastorear essa igreja, que não era grande na época, de 1989 a 2017. E depois que Keller faz um excelente trabalho lá, claro, com a graça de Deus, essa igreja ali tinha uma frequência dominicalmente de 5.000 pessoas, né? Olha só, A Keller enorme. também teve sim, bem grande, um tipo de mega church. Uhum. Ainda que Ele boa, tá, né? É difícil a gente ver não, uma muito igreja que boa. seja tão grande e boa, mas é uma igreja que é referencial, inclusive, para plantações de outras igrejas. Né? Com certeza, com certeza. E esse foi um ponto, deu tão certo. Ele teve uma passagem no Westminster Theological Seminary de 84 a 89, e depois ele se dedica majoritariamente ao ministério pastoral, sendo convidado para fazer uma palestra ou outra, algum tipo de curso especial. Mas deu tão certo a igreja, no sentido de uma igreja boa, uma igreja bíblica, reformada, contextualizada em Nova York, que daí ele criou esse movimento, essa organização, que nós temos inclusive aqui no Brasil, que é a Redeemer City to City, né? E desde que ele criou isso, em 2017, essa organização que ajuda plantadores, igrejas, líderes em geral, ele ajudou centenas, para não dizer milhares de igrejas na plantação e revitalização, centenas e milhares de líderes e pastores também, que começaram a olhar para Redeemer como um tipo de bom exemplo a ser seguido. E, inclusive, eu vi Tim Keller no que ele tinha para apresentar na Eclesiologia, né? Que é o grande livro dele, Igreja Centrada, dentre os mais de 31 livros que ele escreveu. Ah, então, praticamente, esse é Tim Keller. E ele vinha lutando já há anos com um câncer no pâncreas, e foi exatamente dessa doença que ele faleceu. Agora, o Colin Hanson, na biografia do Tim Keller, é muito interessante, tem uma frase que eu anotei, que ele começa dizendo que Keller foi batizado como católico romano, foi confirmado como luterano, estudou num seminário arminiano e foi ordenado presbiteriano. Olha só. Então ele passa pelas grandes religiões, catolicismo e cristianismo, mas também grandes denominações. E acho que isso que fazia do Keller um homem humilde, um homem que conseguia dialogar com diferentes vertentes, pertencia a uma denominação que era a presbiteriana, mas era um homem muito acessível também às outras denominações. Né? Foi um homem único, sem dúvida, na nossa geração. Com certeza. O Keller, quando eu conheci o meio reformado, eu ouvia falar de três grandes nomes de pastores americanos, ou vamos dizer assim, mundialmente conhecidos, que eram pastores piedosos e exemplos no meio reformado. E você ouvia John Piper, você ouve até hoje, bênção demais. Ouvíamos falar muito do Paul Washer, por causa da pregação chocante e várias outras pregações abençoadas que ele trouxe. E Tim Keller também estava sempre associado ali, principalmente com o Piper. Então, eu tinha numa das igrejas que eu participei, o pregador quase sempre citava ou John Piper ou o Keller. Um dos dois ali estava presente no sermão de alguma maneira. Mas então o Keller é alguém que foi presente na vida de muitos pastores e cristãos em geral no meio reformado, e não só no meio reformado, mas até em outras linhas teológicas. E ele visto com muito carinho por muitas pessoas. Para você em específico, Guerra, qual é o papel do Keller assim na sua vida? Ele influenciou a sua vida de alguma maneira? Saur, acho que na mesma caminhada que você. Acho que o meu primeiro grande impacto quando eu conheci a teologia reformada foi o John Piper. E do Piper foi principalmente a teologia do sofrimento e a supremacia de Deus. Eu acho que foi essa grande influência. Tive a oportunidade de ouvir o Piper pregando em Sydney, pregando sobre sofrimento, inclusive, então foi muito legal o tempo que eu morava lá. Depois do Piper, eu acho que a grande influência para mim foi George Whitefield, porque antes de eu ser pastor ainda foi quando eu fui presenteado com a biografia da Arnold Dillingham, que é uma biografia que a gente tem na PES, está publicada aqui no Brasil,
E eu lembro de devorar aquela biografia, assim, em questão de dias, e orar a Deus, até hoje eu uso o exemplo dessa biografia em várias áreas na pastoral, porque tem muitos insights interessantes. Aquilo lá marcou muito minha vida, de como Deus pode usar homens de forma tão poderosa, né, que foi George Whitefield. Depois, eu acho que na minha caminhada ainda já antes de ser pastor, outro que me influenciou muito foi Martin Lloyd Jones, porque ainda quando eu morava na Austrália, eu comprava os CDs das exposições em Romanos dele, e eu ia ouvindo no carro diariamente aquelas exposições, né? Tá Hoje tá velho, hein, fácil, a gente tem Guerra? Tá velho, aplicativo. hein? Tá com CD ainda no carro. Tá velho, denunciando a idade aí, tá certo. Cara, e aí a gente tá falando aí, ó, de 2011, 2012. Também tava morando na Austrália ainda nessa época. Eu ia lá numa loja que vendia CDs, livros e comprava, né? E eu lembro de ficar Legal. maravilhado de como a exposição afeta. Mas veja, Deixa cada eu um só te fazer um afetando de um parêntese aqui, jeito, ô né? Guerra. Desculpa aí fazer, mas é porque isso é uma coisa engraçada que eu vi esses dias sobre o CD. Uma moça que estava frequentando aqui a igreja se mudou, aí a gente foi lá ajudar ela com algumas coisas e ficou algumas coisas que ela deixou na casa e a gente foi tirar lá para ela. Dentre essas coisas tinha alguns CDs. Aí eu chego em casa, meus filhos estão jogando assim. O filho, o que, é que vocês estão fazendo? Não, a gente está jogando disco. Eu digo, disco? Não, filho, são CD. Ele, o que é CD, pai? Então as crianças já não têm ideia do que é isso. Eu Mas tenho uns ok. CDs de fotos, quando a gente botava as fotos no CD, gravava, né? Eu não Aham, sei nem onde sim. levar pra jogar na nuvem isso. É É loucura, verdade. cara. Loucura. Mas ok, desculpa o E parênteses aí, acho, e mas vai acho lá. que. Não, eu acho que é isso. Teve o Lloyd Jones com a sua famosa pregação no Lógica on Fire, né? Lógica e fogo Sim, juntos ali misturados, né? sim. E isso me marcou muito. E aí, sim, aí depois desses exemplos veio o Tim Keller. Engraçado que o Tim Keller, quando era famoso, eu não lia muito ele e eu não buscava muito ele. Eu estava mais com essas outras influências. E não sei como, o Senhor mesmo, de um tempo para cá, me levou, aí eu já diria alguns bons anos, desde 2016 mais ou menos, talvez foi quando eu mais me aproximei de Tim Keller, e aí sim, comecei a ler seus livros, e comecei a comprar os sermões dele, porque agora os sermões, depois da morte dele, que eles foram disponibilizados de graça no Gospel in Life, que é o site do ministério dele, mas antes você tinha que comprar o sermão. E eu comprava em dólar, gastava ali alguns dólares para poder ouvir, porque eu fiquei de fato muito impressionado. E o que mais me impressionou é a contextualização da mensagem do evangelho, que Keller fazia isso de forma excepcional, né? Então, você não vai ter um expositor como Lloyd Jones em Keller, embora foi uma grande influência para ele. Você não vai ter um foco em Keller na glória e supremacia de Deus como você tem no Piper, mas você vai ter o evangelho aplicado ao dia a dia da vida, que para mim ele foi incomparável. Ele foi incomparável. Ele fazia uma boa exegese bíblica, mas eu acho que ainda a melhor exegese de Keller era cultural. Dele ler os seus tempos, entender os seus tempos, e para isso, a aplicação do evangelho na vida, o Keller foi único na nossa geração. Eu diria que ele puxou aí uma frente, que até hoje a gente tem o Tim Keller Center lá, pela Coalizão pelo Evangelho. Excelente. Inclusive, uma das marcas disso é um dos outros livros muito conhecidos dele, que é A Fé na Era do Ceticismo, né? Que é um outro livro que a Vida Nova possui, e um livro Sim. muito bom que mostra exatamente isso. Ele pegando o evangelho e mostrando qual a relevância dele para o dia a dia e também como é que ele pode ser comunicado às pessoas numa cultura tão cética quanto a nossa, né? Agora, quando a gente olha para esse livro e vê assim um devocional de um ano com o Timothy Keller, as pessoas podem pensar sobre o Keller ali escrevendo esses devocionais. Mas é bem assim que esse livro foi escrito? Como é que esse livro foi compilado? Primeiramente, queria parabenizar a Vida Nova, Olha aí. de verdade mesmo, pela publicação desse livro, né? Primeiro que Sim, o material ficou muito bem acabado, a capa tá sim, muito sim. bonita, formatação também muito boa. Deixa eu mostrar aqui para quem não conhece, ó, tá mais ou menos assim. Cada dia você tem ali o dia,
né? O título, o texto bíblico, um trecho pequeno, e a gente já fala que trecho é esse, né? E aí você tem aqui uma frase de destaque e opção para você escrever, e ainda aqui diz a referência da onde esse texto foi selecionado, né? Sim, Então o só material fazer um ficou parênteses pro muito pessoal fino. aqui. Só fazer um parênteses pro pessoal que tá ouvindo, Keller. Guerra. Mas só um parênteses aqui, que é, se você está ouvindo isso, mas não assistindo, você está perdendo, por exemplo, de ver o Guerra mostrando o livro aqui. Então, se você tem nos acompanhado em áudio, acompanhe também no YouTube, que você vai ter a oportunidade de ver os materiais que a gente está divulgando e até ver algumas outras coisas interessantes, como o Guerra feliz da vida, porque a câmera dele, ele descobriu que dá para usar a câmera do celular, tá feliz da vida, empolgadíssimo com a qualidade que está gravando, né? Olha aí, ó. Você estava Vejam, mostrando o vejam. livro, era porque você queria que as pessoas vissem um livro, que elas vissem que sua câmera tá boa, Guerra. Diga aí. Fica Mas a muito bom, dica, irmão. fica a dica. Continue Então, assim, aí. material, ó, paginação amarela, né? Paginação amarela. Aí quando vira o mês, olha que coisa linda. Olha que material muito bem feito. Não, eu fiquei muito feliz mesmo de ver o material muito bem feito. E, como diz na capa, aqui é um ano com Timothy Keller, leituras diárias selecionadas. Então, não, Tim Keller não escreveu esse devocional. Ele escreveu outros devocionais, Provérbios, em Salmos, que também estão publicados. Mas este aqui em especial foi publicado depois da morte de Tim Keller. E, na verdade, é isso. O editor, ele pegou os principais livros do Keller, ele colocou uma temática próxima. Então, quando a gente lê essa devocional, sim, há uma temática que ela está numa uma forma sequencial, por assim dizer. É, e respeitou também o calendário tanto cultural quanto cristão, porque quando você chegar na Páscoa vai ter devocional sobre isso, quando você chegar no Natal vai ter devocional sobre isso, cultural, porque no Dia dos Namorados tem talvez trechos ali do ele falando sobre casamento, enfim, que ele escreveu material sobre isso também. Então, o livro se baseia praticamente nisso, que é uma coletânea dos escritos de Tim Keller selecionados para o seu dia a dia. São trechos curtos. Depois que eu recebi da Vida Nova, eu comecei a fazer, até para entender melhor o devocional. E realmente vale muito a pena. Gostei muito do que está aqui, Saul. Legal, excelente. Então você já está usando no seu devocional. O que me leva justamente a essa pergunta para as outras pessoas que estão nos ouvindo, né? Como é que eles podem usar isso aqui junto com aquilo que você disse ser essencial para o momento devocional? Como é que eles podem combinar esse livro, Um Ano com Timothy Keller, com o momento devocional em geral? Sim, como nós falamos, eu acho que a devocional ela tem que estar centrada na palavra, leitura da palavra, meditação e oração. Certo? Então, isso é uma vida devocional. Eu vou ler a palavra, diretamente a palavra, eu vou meditar na palavra, e a meditação é a ideia de você pegar uma palavra, uma frase que você entendeu e ficar com aquilo, pensa um pouco acerca disso, né? E depois que você meditou naquela frase que te chamou a atenção, naquela ideia do texto, você vai orar o texto. Isso é a vida devocional que a gente tem falado aqui, né? O bom de orar o texto é que suas orações não ficam viciadas, né? Senhor Deus, obrigado por esse dia, abençoa meu trabalho, minha comida, me livra de todo mal. É sempre a mesma coisa, nossos desejos são sempre os Sim, mesmos. sim. E a palavra de Deus começa a reorientar nossos desejos. Deus nos dá as próprias palavras que Ele quer que a gente se aproxime a Ele em oração. Isso é devocional. Então, você lê o Salmo 1, você vai orar o Salmo 1. Você lê o Salmo 2, você vai meditar no Salmo 2, uma frase, a grande ideia, e vai orar o Salmo 2. Isso pode ser feito em 5 minutos, pode ser feito em meia hora, 1 hora. O tempo aí, ele não conta muito. E aí, Você acha depois que a que você fez duração, isso, que é o que eu fiz então, exatamente. Você acha que a duração, então, a gente pode ter essa liberdade de adaptar de acordo com a época da vida, nossa própria condição naquele momento e tudo mais? Não existe uma duração padrão determinada. Sim, Saul, porque a própria Bíblia nos dá esse padrão, porque você tem salmos, como eu te falei, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, curtíssimos, orações pequenas, mas são orações, e são orações que Deus quer que a gente ore. Né? Então, se você está no Salmo 1, por exemplo, você vai ler ali 5 versos, Salmo 2, 5, 6 versos, Salmo 3, a mesma coisa,
E aí você vai gastar um tempo, pode ler, reler, vai meditar no que está dizendo. Então, vamos pegar o Salmo 1 como exemplo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele media de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a um ribeiro, e no tempo certo ele vai dar fruto. Não é assim com os ímpios, eles perecerão, mas o justo não. Enfim, você está lendo, aí você vai meditar. Peraí, ele tem o prazer na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. Aí você parou, analisa a sua vida perante essa verdade, como é que está a sua prática, como é que está a sua meditação. Você ama a lei do Senhor, você tem prazer, porque o salmista está falando, ele tem prazer na lei, então não é só ler. E aí você vai começar a trabalhar com essas ideias. Depois que eu trabalhei com essas ideias, eu vou pegar e vou orar, né? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, eu também quero ter esse prazer, eu também quero meditar de dia e de noite, eu estou meditando muito pouco. Então me dá esse amor pela sua palavra. Eu quero ser essa árvore plantada que no tempo certo dá o fruto, né? As suas folhas não murcham. Enfim, você começa a tornar essas palavras sua própria oração. Veja, se eu fizer isso, talvez eu levei 5 minutos. Se eu quiser gastar mais tempo no texto, sim, aí eu vou para 10, eu vou para 15, eu vou para 20, eu posso fazer isso. Posso ter 2, 3 grandes ideias. Mas o problema, acho que com a vida devocional é que ela foi estereotipada, seja porque a gente já leu de pessoas de como era a vida devocional deles, seja porque tem pessoas vivas à nossa volta que fazem uma vida devocional diferente, e às vezes se a gente tem esse padrão muito elevado, mediado pela vida do outro, o que acontece é, se eu olho para o pastor do lado e a vida devocional dele, ele me diz que leva 1 hora, quando eu vou para a minha prática, minha cabeça automaticamente vai dizer: você precisa de 1 hora. Você precisa desse tempo. Eu estigmatizei a minha vida devocional de acordo com o padrão alheio. E o que acontece? Se eu não tenho 1 hora, eu vou falar: quer saber? Hoje eu não tenho, eu só tinha 20 minutos, só tenho 15 minutos, está muito corrido meu dia, então não vou ler a Bíblia e não vou orar hoje. Então, acho que pelo estigma que a gente deu à vida devocional, ou pelo tipo de imagem que a gente tem na nossa cabeça, às vezes a própria vida devocional fica prejudicada. Então o que eu diria é isso, sim, pode ser 3 minutos, pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, desde que você leia a palavra de Deus e que você ore essa palavra, medite nela e ore. E o ideal é que a gente tenha uma boa constância, é que a gente nem sempre fique em 3 minutos. O ideal é que assim, você tenha um pouco de mais tempo, sim, gaste mais tempo na palavra, faça mais do que uma vez no dia. Agora, se não tem, eu sempre falo isso para o pessoal aqui da minha igreja: se você não tem meia hora, 40 minutos, você não tem 5 minutos, você não tem 3 minutos para pegar pelo menos um verso, deixar ele na sua mente, para que a sua mente se reforme a ele, para que você transforme em sua oração, então eu acho que é possível. E aí, te respondendo a pergunta, o que eu faria com esse livro? Eu não substituiria esse livro à sua própria leitura bíblica e à sua oração. Para mim, isso aqui é um complemento, seria a minha dica, é um complemento, que é o que eu fiz hoje. Eu li a minha Bíblia, na minha leitura anual, li lá meus 2, 3 capítulos, meditei no meu texto, a minha meditação, eu não quero a meditação de outro ainda, eu quero a minha meditação com o texto. E depois que eu fiz isso, o livro está do lado, você abre, você vai gastar aqui 1 minuto para ler o trechinho do Keller, e é mais alimento para você, e com aquela ideia bem de Keller, que é, olha, essa ideia do evangelho se aplica sim ao religioso, ao não religioso, ao nosso mundo atual. Eu acho que isso dá uma boa dieta para a sua vida devocional. Perfeito. E destacando essa questão do tempo, são devocionais curtos, né? Eu acho que todos, se não apenas uma exceção, têm apenas uma página. Então já foram feitos recortes ali no material do Keller, nos livros do Keller, para trazer algo que seja prático de você seguir e ter essa reflexão. E eu concordo com você sobre essa questão do tempo. A gente não pode cair num farisaísmo de dizer tem que ser 1 hora, 30 minutos, 2 horas, enfim, determinar um tempo exato. Mas também é algo que, como você falou, né? Você não tem 30 minutos, não tem 15 minutos, enfim. Porque uma coisa que eu falo para o pessoal aqui da igreja é: quanto tempo você passa nas redes sociais por dia? Quanto tempo você passa no seu devocional? Porque quando eu olho, a pessoa diz: não, eu passo 1 horinha só mexendo no celular, pastor. 1 hora que ele passa ali na rede social. Quanto tempo de devocional? Dá uns 15 minutos, dá 10 minutos.
Uhum, Aí eu já falo, mas uhum. por quê? Por que sua devocional é tão mais curta que o seu tempo nas redes sociais, entende? E, cara, não deveria ser por falta do que fazer no momento devocional, porque se você parar para entender a importância da oração, da intercessão por outros, de você degustar a palavra, enriquecer o seu momento devocional com não só sua meditação da Bíblia, mas também outros livros como esses. Cara, dá para você passar muito tempo ali. E, de novo, não que muito tempo seja melhor do que pouco, mas o ponto é ter um tempo de qualidade com o Senhor, esse tempo intencional que você destacou lá no início, e aproveitar para tanto ouvi-lo pela palavra, como também falar com ele por meio da oração, do louvor e tudo mais, né? Eu acho que esse ponto sobre o tempo é importante. E a gente está falando aqui de uma devocional dos escritos de Tim Keller. Mas acho que o que vale a Uhum. pena a gente saber também com relação ao Keller é de como era a vida devocional dele. Ó, legal. Ah, antes dele falecer, ele tinha postado isso no Twitter. Eu lembro de ter dado um print para nunca mais esquecer. E Manda para recentemente, mim o filho depois. dele, mano, é porque recentemente o filho dele, inclusive na conta do Keller, republicou de como era a devocional de Tim Keller, que essa talvez ficou a nossa dúvida, né? Você pega, por exemplo, o livro de devocional que ele escreveu sobre os Salmos, e você vê tanta profundidade em poucas palavras, que você fica assim, ele não Demais. pode ter tirado um único ano para escrever isso. Isso Aham. aqui é trabalho de anos, só pode ser. E de fato era trabalho de anos. Então a vida devocional do Keller, primeiro, ele tinha um plano de leitura bíblico, que era o plano do Robert McChain, Ah, sim, muito famoso. o, o de 4 capítulos diários, Sim, sim. e que era aquele pastor escocês, né, do século XIX. Morreu muito jovem, morreu com 29 anos, Olha, não mas sabia. esse homem dizia, né, que o maior legado que ele pode dar para o povo dele é a própria santidade pessoal dele. Então, Robert McChain, ele escreve um plano de leitura bíblico e se torna, depois de Robert McChain, se torna um dos principais planos que Lloyd Jones usa, que John Piper usou, que Keller por anos usou. Então, ele lia 4 capítulos por dia. Além disso, ele deixava 3 capítulos sem se aprofundar, mas ele estudava um capítulo dos 4 com um comentário bíblico na devocional dele. Olha, legal. Boa sugestão. Além disso, ele usava o livro de oração comum Uhum. para ler os 150 salmos por mês. Caramba! Tá? O Keller lia o saltério Caramba! inteiro todos os meses, que é como é dividido no livro de oração comum. Você seguinte, são Olha vários só. salmos por dia. Ele fazia Caramba, cara. orações, então, de manhã. Aí, na parte da tarde, ele falava que ele voltava a meditar no que foi lido de manhã e analisava o próprio coração dele para ver se estava vivendo de acordo, se tinha algum pecado que estava tomando conta do dia dele. À noite, ele voltava então em alguns salmos que faltaram para ele concluir a leitura dos salmos do dia, né? Ou fazia ainda a sua oração e orava com a Kate Keller, porque a Kate Keller, lá pelas tantas do casamento dele, exortou ele dizendo que se eles não mantivessem uma vida como casal, uma vida devocional, isso prejudicaria a vida deles e a caminhada deles com o Senhor. Meu Deus, cara. Esse Que era Timothy bênção. Keller na vida devocional dele. A barra Tá era alta, a explicado. barra era alta. Tá explicado como é que o homem foi tão usado pelo Senhor, cara. Que é outra coisa, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, não, esse homem foi usado pelo Senhor e pensa que é do nada, mas olha o quanto ele buscava o Senhor para se encher da presença de Deus, para encher o coração da palavra e então, né, a boca falar do que o coração está cheio, como a própria Escritura nos ensina, né? Com Só que de uma certeza, maneira com positiva. certeza. Que bênção, que exemplo aí maravilhoso, meu irmão. E, obviamente, isso não quer dizer que todo cristão tenha que equiparar-se a Tim Keller. São vidas diferentes, outro contexto. Mas há muito que a gente aprender e a gente poder tentar adaptar a Uhum, nossa própria realidade. Talvez você não consiga ler aí 5 salmos por dia, como daria mais ou menos essa conta, né? Mas você uhum, consegue uhum. ler um salmo por dia. Eu gosto, não sei você, como é que tem sido o seu devocional. Vou até perguntar isso também para você, Guerra, mas como é que eu tenho feito? Eu tento seguir essa leitura de mais ou menos uns 4 capítulos por dia.
Só que eu faço a leitura mais corrida e vou fazendo marcações. Aí ao final eu volto nas marcações, só nas marcações, não no texto todo, e aí nessas marcações eu oro um pouco. Eu faço orações brevíssimas ali em cima daqueles textos que eu marquei. Às vezes é uma coisa que eu digo, Senhor, que eu não caia nesse pecado que esse personagem caiu, ou Senhor, que eu aplique isso na minha vida para que eu viva mais próximo do Senhor, ou um texto que eu simplesmente louve a Deus pela grandeza dele. E aí, esse é meu momento principal de meditação da palavra. Eu confesso que eu estava fazendo um outro momento com um outro devocional à parte, mas tinha parado. E agora eu estou pensando seriamente em introduzir esse livro do Keller como complemento ao meu momento de reflexão da palavra. Então, vou para a palavra e depois refletir aqui, uma reflexão teológica, vamos dizer, né, com o livro do Keller. E aí depois, meu irmão, é oração e enfim. Mas e como é que é o seu devocional? Muito legal saber, viu, senhor? Obrigado por compartilhar aí de como tá a É sua vida isso. devocional. A gente sempre aprende, né? Um com o outro. Então, Que obrigado é isso. mesmo por compartilhar, cara. Muito mais humilde do que a do Keller, mas aqui a gente está compartilhando as nossas experiências. Eu tô no mesmo caminho, eu tô fazendo nem sempre eu faço a leitura anual, né, da Aham. Bíblia. Eu já segui vários caminhos. Agora, nesse ano, eu tô na leitura anual, né? Já estava com esse desejo desde o ano passado, então voltei para a leitura anual. Eu faço a mesma coisa. Hoje eu estava em 3 capítulos, eu estava na parte de Gênesis 45, em que José vai deixar claro para os irmãos: não fiquem tristes por terem feito o que vocês fizeram comigo, porque Deus me Sim, enviou sim. para cá para que a vida fosse preservada. E aí É eu muito forte esse fui texto. notando que por 4 vezes ele diz: Deus me enviou, Deus me enviou, Deus me enviou. Sim, E sim. Deus enviou ele para o Egito. E eu parei, porque esse foi meu ponto de destaque no texto, exatamente com uma Sim. lapiseira na mão, que nem você. E eu Aham. parei ali, eu comecei a orar: Senhor, o Senhor já me enviou para vários lugares diferentes, já passei um bocado na vida. Como é bom lembrar que tem um propósito do Senhor quando o Senhor nos envia, né? Amém. E hoje eu estou aqui, mas tenho total liberdade de me enviar para onde o Senhor quiser, e custe o que custar, que a sua vontade seja feita na minha vida. Exatamente o que você está falando. Então, a minha vida devocional, ela é assim mesmo. O destaque do capítulo para mim, ou o grande tema que está rolando ali, é o que eu transformo na minha oração. E eu acho que o que você falou, vale a pena trazer um livro extra? Vale. Eu confesso que nos meus anos de vida devocional, o livro extra que vinha para somar a devocional era a devocional de Charles Spurgeon, Manhã e Noite. É, eu, eu acho que qualquer livro devocional que você tenha que seja bom, por que vale a pena trazer um extra, né? Porque tem aqueles dias que seu coração ele vai estar mais árido. Parece que Deus está mais distante, parece que a palavra não está falando com você. E às vezes eu acho que a gente precisa ouvir alguém pregando para a gente de novo, de que vale a pena. E essa pregação, para mim, é o livro devocional que eu tenho em casa. Então, quando meu coração está muito árido, além da palavra, eu tento sempre usar algum outro livro devocional. E agora o livro do Keller realmente chega com um prato cheio. Eu amo os escritos dele. Eu acho que a aplicação do evangelho é o que eu preciso para o meu coração que está árido. Então, o Keller vai fazer isso de modo brilhante e acho que se torna de fato uma boa opção. Com relação ao livro de Salmos, a leitura orante que eu faço nos Salmos é com a minha família, né? Ah, legal. E Culto aí eu dou doméstico, então? liberdade. É, é. E aí eu dou liberdade para a família escolher, normalmente meus filhos que escolhem o salmo. Eu não sigo uma ordem, falando abertamente com vocês. A Helena normalmente quer ler o salmo, a gente vê quem quer orar, eu explico um pouquinho do que foi lido e a gente ora juntos em família a leitura orando os salmos. Muito bom, meu irmão. Benção, que Deus continue te conduzindo aí nessa sua vida devocional também. E aí, Guerra, a gente já falou um pouco da questão da duração, mas uma outra coisa muito importante relacionado a tempo é essa frequência. E o devocional já traz aqui a ideia de um ano com Timothy Keller, leituras diárias. E muito do que nós falamos aqui usou a expressão diário, diária, enfim. Devocionais têm que ser diários? Ou há sabedoria nisso? O que é que nós podemos falar sobre essa frequência? Eu tomaria cuidado só com a palavrinha tem.
com a ideia de Uhum. que a gente tem um mandamento específico na Bíblia de que eu tenho que fazer isso todos os dias. Eu acho Legal, que ótimo adendo. existem exortações bíblicas para que a gente cresça continuamente desejando o leite puro da palavra de Deus, como Pedro vai dizer no segundo capítulo. Ah, a gente tem exortações de orar sem cessar, como 1 Tessalonicenses capítulo 5. Enfim, você tem várias exortações de uma constância. Isso não significa que se em um dia eu não li minha Bíblia, eu não orei, eu estaria em pecado. Eu tomaria só cuidado para a gente Perfeito. não trazer um sobrepeso sobre a vida devocional. Mas como eu Sim, sim, disse, eu acho que essas perfeito. exortações e princípios que a gente tem na Bíblia, a prática é melhor diariamente. Faz mais Uhum. sentido diariamente. O que eu Uhum. faço, Saor, se eu perder um dia da minha leitura bíblica esse ano, eu não Uhum. tento repor. Sim, Eu não tento sim. repor. Eu acho que quando a gente tenta. Eu perdi 2 dias. Nossa, agora eu já tenho que ler quantos? 9 capítulos. E acho que Aham. quando a gente tenta voltar para repor, que a gente começa a desanimar o dia a dia e a gente acaba parando porque sabe que ficou muito para trás. Eu E sempre fica mais digo, a palavra do mecânico, Senhor né? é viva, fica mecânico. A palavra do Senhor é viva. Os capítulos que eu perdi ontem, existem novos capítulos hoje, e a palavra ainda vai falando no meu coração. E o que eu quero é esse relacionamento com o Senhor, né? Sobre a constância, talvez lembrar de Salmo 42, de que assim como a corça respira, anseia por água, né? A minha alma respira, anseia por Deus. Aí ele vai dizer no verso 2, né? A minha alma tem sede do Deus vivo. Então, sim, a alma é sedenta, né? Lembrando que a corça, quando vai em busca de água, ela não vai simplesmente para entretenimento, para distração, ela vai porque é uma questão vital para ela. Então, se eu acordo de manhã e eu tenho necessidade no meu corpo por água, eu tenho que entender que a minha alma já acorda sedenta, né? Eu acho que não é à toa que Salmo 130, verso 6 vai dizer que a minha alma anseia por Deus mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Aí repete, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Olha a expectativa que o guarda tem para quando chega amanhã, porque ele tá de noite, é perigoso para ele o ambiente, ele está em alerta, então é um ansiar não passivo, é um ansiar de eu quero que chegue amanhã logo, eu quero que rompa amanhã logo para eu buscar o Senhor, né? Aí o Salmo 70 vai continuar, porque no Senhor há misericórdia. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Quando eu tenho essa expectativa de noite, Senhor, eu quero dormir, mas eu quero acordar cedo para buscar o Senhor mais do que os guardas estão desejando ali, a proteção deles pela manhã. E eu quero isso no meu coração. Então, me parece que quando você começa a olhar essas passagens bíblicas, me parece que amanhã, toda manhã, ela é um melhor período do seu dia para você ouvir do Senhor e responder Ele em oração. Me parece que essa é uma prática tanto bíblica quanto também histórica. Eu tô lendo agora a biografia de Ian Murray de Jonathan Edwards, né? Uhum. Muito boa, já Edwards li. era esse. Então, Sim. Edwards era esse. O que ele dizia? E tem uma frase que, inclusive, eu anotei nos meus notes. Ele disse que parece que o Senhor deseja que a gente acorde cedo, porque ele decidiu ressuscitar logo no primeiro momento da manhã. Ah, interessante. Então, a ideia dele, tudo que ele fazia era pensado com um princípio bíblico. E ele está olhando Aham. para a ressurreição de Cristo, que foi no primeiro horário da manhã, e o Senhor ressuscita, levanta dentre os mortos. Ele diz, então me parece que esse é um bom padrão para a gente também estar atento, disposto a buscar o Senhor pela manhã. Claro, Senhor Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 1, que Sim, procurava orar ainda de madrugada. O Senhor sim, Jesus sim. tinha a Depois de um prática dia matinal. extremamente cansativo, né? Perfeito. Então, o que eu diria? Tem que ser todo dia. Eu tiraria a palavrinha tem que
E eu colocaria você, assim, um privilégio que a gente tem de matar a sede da nossa alma, buscando Uhum. Deus vivo, porque Uhum. as- a alma que é sedenta e a fome que ela tem, é, ela simplesmente vai buscar atalhos no dia, né, para se saciar. Então, por que não logo saciá-la com a palavra pura, viva e verdadeira de Deus logo pela manhã, e aí deixar que esse Perfeito. pensamento fique no seu dia, né? Volta nesse pensamento durante o seu dia, e aí seu coração vai sendo trabalhado e alimentado dessa maneira. Perfeito, perfeito. E concordo com você aqui, realmente. Esse tem que é algo que pode se tornar de novo farisaico, né? Mas é o querer, né? O ideal é que nós queiramos o Senhor todos os dias, o máximo possível, estejamos sedentos por Ele. Ao mesmo tempo, eu gosto da sua ênfase também que você trouxe, né? Eu não quero trazer um peso para quem perde um dia, para quem perde 2 dias. Talvez não tenha isso que você tenha desejado enfatizar, mas eu quero enfatizar aqui que isso também não deve se tornar uma desculpa para aquele que falta 5 dias, 6 dias de devocional seguido e faz um, né? Porque aí a gente já cai num outro perigo. Não, para aquela pessoa que tem uma vida devocional e perde um dia, perde 2 dias, é uma coisa. Agora, aquela pessoa que está sempre sem fazer devocional e aí ela faz um dia, aí já é uma outra coisa. Por que tanto tempo sem se alimentar do Senhor? E o devocional ele tem esse quê de água que você trouxe para saciar a sede, de alimento para nos fortalecer. A gente não deve passar tanto tempo sem se alimentar, que a gente fica fraco, nem muito menos sem relacionamento com o Senhor, que também a gente pode padecer. Mas quando nós vemos aquilo como um alimento essencial da vida, quando nós vemos que nós precisamos do Senhor para todas as coisas, que não adianta a gente tentar edificar a casa se o Senhor não edificar, que não adianta a gente tentar vigiar a cidade se o Senhor não proteger, aí a gente começa a olhar as coisas com outro aspecto. E essa parte também de começar o dia com Deus, eu também acho bênção demais. Eu vejo a Escritura não ordenar que tenhamos que começar o dia assim, mas ela o tempo todo mostrar exemplos dos servos de Deus, começando o dia com o Senhor, falando, o salmista falando, dia e de noite eu estou te buscando, Jesus começando o dia assim, Daniel orando de manhã, mas também ao longo do dia, Keller também orando, né, de manhã, mas também ao longo do dia. E eu acho que há muita sabedoria nisso. Então, buscar ao Senhor com constância, idealmente todos os dias, começar o dia com Ele, terminar o dia com Ele, mas ao longo do dia não esquecer dele também, né? Uma coisa que eu tenho falado aqui, Guerra, para o pessoal da igreja, é o seguinte: às vezes a pessoa de manhã é muito imprestável, né? Tem aquela pessoa que de manhã ela fica acabada, ela não funciona, ela tá ali em modo de aquecimento, o motor ainda está esquentando. E aí ela fala, pastor, eu não faço devocional de manhã por causa disso, prefiro fazer no final do dia porque eu tô mais acordado. Ok, tem gente que é assim, então é entender como você funciona. Mas mesmo para essas pessoas eu gosto de recomendar, ainda que você não faça o seu momento devocional de manhã, que você comece o dia orando ao Senhor brevemente e comece o dia meditando brevemente nas promessas do Senhor, ou meditando na instrução do Senhor, ou meditando em um texto curto. Mas você tem que começar o dia sintonizando a cabeça com o Senhor, para você não passar o dia todo atropelado, vivendo numa forma, vamos dizer aqui, aquela dicotomia do secular e sagrado, e só no final do dia você buscar o Senhor, né? Você concorda com esses aspectos, Guerra? Concordo. Eu acho que quem nega que amanhã é o melhor horário, né, para a cabeça, etc. Leia o Milagre da Manhã, o livro. Muito bom, Eu muito bom, acho. muito bom. E tem vários outros hoje que já tem provado pra gente que biologicamente a noite foi feita para dormir. Aham. E se a gente dorme bem, se a gente tem uma boa noite de sono, e de novo, falamos aqui de Jonathan Edwards, lembra das restrições que ele impunha em si mesmo, seja com Sim. alimentação, trabalho, sono. Ele fazia tudo isso para ter uma mente boa, desperta, para que ele não desperdiçasse nem tempo nem energia em coisas supérfluas, né? Então, eu acho que é isso. Eu concordo. Eu acho que de noite, primeiro que nós não teremos algo fresco na cabeça que vai nos acompanhar durante o dia. Agora, eu acabei de citar para você o que eu li em Gênesis 45. É Se Deus me verdade. mandar para um acidente de carro, se Deus me mandar num acidente de carro, no hospital, se Deus me mandar para Uhum. qualquer lugar, eu vou lembrar. Foi É verdade. Deus quem me enviou para cá.
E se Deus me Uhum. enviou é porque Ele tem um propósito. Isso tá fresco na minha cabeça. É Meu verdade. coração não vai se desesperar, mas talvez não estaria fresco se eu não tivesse lido de manhã. E as Uhum. mesmas Uhum. circunstâncias aconteceriam, a palavra ainda seria verdadeira, mas eu não É tenho isso verdade. dentro de mim. Minha experiência, quando eu chego de noite, depois de tudo que eu fiz, minha cabeça tá cansada, meu corpo tá cansado, meu corpo tá produzindo melatonina, existem várias questões biológicas que meu corpo está querendo parar, a mente está querendo descansar, e eu vou forçar minha mente agora para se pegar a palavra de Deus. A experiência é totalmente diferente, né? Isso não quer dizer que a gente deixa de ler a Bíblia de noite. Sim, mas é Sim, diferente a constância e a prática que a gente tem quando o perfeito. hábito é pela manhã. Então, eu acho que a manhã, de fato, ela tem um destaque aí. Se a gente pegar os homens que a gente admira, os pastores que a gente admira, É pode ler a verdade. biografia deles, ou o que eles É, dizem, eles vão dizer que eles tiram amanhã para isso. é verdade, é verdade. É quase unânime. Uma coisa que eu gosto é de ver biografias, cara, e realmente, todos eles falam dessa importância. Agora, isso, justamente a gente tem falado, sempre tem risco de cair nesse aspecto mecânico, né? Ah, eu vou fazer sempre de manhã então, mesmo quando eu tô madruguei, tô super acabado e tal, enfim, tudo pode virar mecânico e não só isso, mas outras questões. E aí a pergunta é o seguinte, não só para esse aspecto do horário, Guerra, mas para outras questões do devocional que a gente coloca como um bom ideal a seguir, mas podem se tornar mecânicos. O que fazer quando o devocional se tornar algo mecânico, frio, sem prazer? Ore, isso vai acontecer. O problema está com o nosso coração, não está com a palavra. Então, abre os meus olhos para que eu me maravilhe com a tua lei. Salmo 1, ele medita, ele tem prazer. Efésios, tanto capítulo 1 quanto capítulo 3, os olhos do coração serem despertados para Deus. Ah, Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor revigora a alma, dá sabedoria ao simples, dá alegria ao coração, né? Ela é límpida. Então, essas passagens, elas devem estar na nossa mente constantemente para que a gente ore isso. É uma luta. Senhor, me dá prazer, né? E é impressionante como uma pequena oração faz grande diferença na vida devocional. Às vezes a gente perde o deleite da devocional porque a gente não começou orando para entendimento, oração de iluminação. Então, primeira coisa que eu diria é tá experimentando aquela frieza que a gente passa isso no ano mesmo, altos e baixos, né? A gente deve orar para que o Senhor continue. Senhor, eu vou continuar. Segunda coisa que eu faria, continue lendo. Ah, não, tem muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia que a gente faz sem prazer nenhum, mas tem que ser feito, né? Então, se minha filha me chama de madrugada lá para ajudar ela na cama, porque ela tá com medo de alguma coisa, você acha que eu tenho prazer para romper o meu sono de madrugada e acudir? Eu não tenho prazer nenhum. Mas bem-vindo à vida. A gente faz muita coisa porque a gente tem que fazer. E é na hora que eu tô acudindo minha filha que eu me lembro, nossa, é por isso que eu sou pai. Olha a paternidade em ação. E começa a dar aquele prazer, né? De caramba, como é bom servir ela. Então, o prazer, às vezes, ele vem da própria disciplina, né? Vão ter aqueles momentos em que eu tô morrendo de vontade para ler minha Bíblia, e tem vários momentos que meu coração tá seco, que eu não desejo, e eu começo até a me culpar do porquê que eu não desejo ler a Bíblia. Primeiro como cristão, depois como pastor. Eu tô sem prazer naquele dia, né? Mas é quando você vai, e aí aquele verso fala contigo de novo, a vida vem, né? Então continue lendo, mesmo sem prazer, continue lendo naqueles dias mais áridos, não perca a batalha, né? Peça ajuda, terceira coisa de prática que eu diria. Então, compartilhe com o seu pastor, com seu amigo, sua amiga, seu irmão na fé, a luta que você está tendo. Olha, parece que está cada vez mais difícil, né? Aí às vezes ele dá um testemunho do que ele está lendo, do que Deus falou com ele, aquilo te desperta, né? Em quarto lugar, seja assíduo no culto dominical, né? O culto, ele set the tone. O culto, ele
ele traça, ele nos coloca em ordem, ele reorienta a nossa vida devocional, né? Inclusive eu estava meditando, eu estava pregando no Salmo 67, o salmo mais missionário talvez que a gente tenha no Saltério, que é louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos, né? Mas ele começa dizendo que Deus seja gracioso conosco, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos abençoe. Da onde ele tirou, da onde o salmista tirou essa oração? A oração dele, Salmo 67. Ele tirou da bênção araônica. Números. Então quer dizer que pelo salmista frequentar a adoração de Israel, estar presente o sacerdote de Israel, ouvir constantemente essa oração araônica, quer dizer que isso molda tanto a espiritualidade dele que quando ele vai fazer a sua própria oração, mesmo extemporânea, essa oração sai a própria palavra de Deus que ele ouviu no ambiente de adoração de Israel. É para lembrar a gente de como o culto nos dá vocabulário, de como o culto nos lembra do que eu tenho que fazer na minha segunda a sexta também, né? De como o culto, como a gente diz, é formativo para a nossa espiritualidade. Então, se você está árido, se você está sem vontade de ler a Bíblia, esteja num bom culto em que vários textos serão lidos. E seja num bom culto em que várias orações serão feitas. Porque isso vai te despertar constantemente a essa prática diária da sua vida com Deus. Seriam essas aí, talvez, Saur, as dicas práticas que eu daria para aqueles que lutam com a vida devocional, como eu, como você. Excelente, verdade. A fé vem pela pregação, é pregação pela palavra de Cristo, né? É o que a Escritura mesmo nos diz. Então, quanto mais nós meditamos na pregação, mais fé nós temos, mais então é mais fácil servir ao Senhor. Quando eu comecei, inclusive, minha caminhada, na minha conversão, eu não gostava de ler absolutamente nada, não tinha sido ensinado até a prática da leitura, e a Bíblia, que era um livro que exigia mais raciocínio, dedicação ali, era algo que era muito mais maçante para mim. E eu orava dizendo, Senhor, eu não estou gostando de ler, não está fácil, mas eu entendo que isso aqui é um dever e tem que se tornar meu prazer, então eu oro, Senhor, que o Senhor me dê esse prazer, mas até lá, mesmo até eu ter esse prazer, mesmo ainda não tendo, continuarei fazendo o que eu tenho que fazer. Dever a gente cumpre mesmo quando não tem prazer, mas orando ao Senhor que as emoções, o prazer se adeque ao dever também, né? E eu acho que na prática devocional isso se faz muito presente, como você bem destacou. Agora, Guerra, caminhando mais para o fim aqui, a gente está falando para o cristão geral, e isso é muito bom, que a prática devocional é para o pastor, é para o seminarista, é para o cristão que não tem nenhum ministério na igreja, é para todos. Mas ainda assim existem as particularidades de cada um que a gente pode pegar, por exemplo, crianças, adolescentes, novos convertidos, como é que eles podem fazer o devocional? Você poderia dar dicas, pensando nesses perfis, talvez para as crianças, dar dicas de como os pais podem ajudá-los, né? Crianças, adolescentes. Como é que a gente pode ver o devocional nesses perfis? Boa, Sor. Eu e você acho que estamos exatamente nesse processo de ajudar nossos filhos a crescerem no temor do Senhor, né? O que eu faço, Saur, e aí você pode dar também a sua dica, acho que é muito bem-vinda, eu tento achar materiais adequados para eles. Eu não uso a minha Bíblia preferida, eu estou numa Almeida, né? E eu acho que é uma das melhores versões que a gente tem, principalmente a nova Almeida atualizada. Mas eu tento entender aonde eles estão e, primeiro, achar uma tradução bíblica ou uma Bíblia que seja compatível para a compreensão e absorção do conteúdo para eles, né? Então, Helena, que está com 8, ela já está numa Bíblia, ela está usando a versão NVI nesse momento, e ela já consegue, por exemplo, ter uma Bíblia que não tenha imagens. A Helena consegue ter Bíblias que não tem imagens. Isso não significa que eu não vou deixar de dar para ela, às vezes, Bíblia que tem desenho. Hoje, graças a Deus, no nosso país nós temos inúmeros materiais, a gente tem que fazer uso disso, né? Sem achar que isso é um problema, né? Mas com 8 anos ela já consegue ler a Bíblia dela sem figura, sem imagem. Os gêmeos de 3 anos, eu preciso ainda cativar a atenção deles.
E graças a Deus por essas Bíblias ilustradas, e eu uso então Bíblias adequadas. Eu acredito que a Pão Diário, a editora Pão Diário, faz um ótimo trabalho com isso. Ah, também tem a Classical Press, que também tem bons materiais, né, que ajudam os nossos filhos com relação a isso. Então são editoras normalmente que eu uso. A Trinitas tem material às vezes bom para isso. São editoras boas. Graças a Deus por várias editoras que a gente tem no país que ajudam a gente. Então eu tenho trabalhado com os meus filhos assim, de acordo com a compreensão deles, a gente faz isso. A gente tem então uma leitura orante dos Salmos, que normalmente eu, junto com a família ali, seja no almoço, no café da manhã, a gente faz junto. E de noite a gente tem uma leitura para eles, né? A Helena com a Bíblia dela, e os demais ouvem também. E os gêmeos com a Bíblia para eles, e a Helena sempre, mas eu já vi essa história, de novo, né? Mas faz parte, ela tá vendo tudo de novo, né? Porque agora os gêmeos têm ali uma distância para ela de 5 anos. Então, a gente faz esses momentos com eles, oramos em família de noite, sempre, né? Perto já da cama deles ali. E aí eles estão liberados. Como a Helena já está com 8 anos, a Helena está liberada onde ela deita e vai para a literatura. Ela vai pegar livros, agora ela está no livro de história. E está dormindo lendo, né? Então, aí já é com aqui em ela. casa também. Aí já não é mais comigo. Isso, boa. Então é isso que eu faço. Então, eu acho que assim, os pais que têm filhos, sim, tem o seu momento em família, que a gente chama isso de culto familiar, também sem ser uma liturgia muito rígida, pesada. Sim. Eu não acho que isso é bom, né, dentro de casa. Mas entendendo aí onde os filhos estão. Então, para crianças, e conforme for crescendo, também achando os materiais adequados para isso. Pergunte ao seu pastor, pergunte aos demais pais da sua igreja, que materiais que eles têm usado, e você vai ter ótimas dicas para material. Eu acho que novos convertidos, Saor, eu sempre indico sim, pelo menos aí um capítulo da Bíblia por dia, né? Eu sei que vai ser um hábito da leitura que transcende o cristianismo, é um problema cultural, não religioso, o problema da leitura. Sim. Então, eu sei que tem já essa quebra da barreira para a leitura, né? Então, um capítulo por dia, pelo menos. Ou, se não, eu peço para eles fazerem a leitura orante nos Salmos, a Lectio Divina pelos Salmos. E eu explico como é feito, e eles acham, então, um bom caminho para ler o Salmo e orar o Salmo, se é novo convertido, né? E aqueles cristãos que já estão aí já há mais tempo na caminhada, eu te desafio, sim, a fazer leitura anual, né? A ler não só a Bíblia, mas também ter esses livros de devocionais que nós temos no país. Aí eu acho que vale a pena a gente não se aquietar no nosso crescimento. Excelente. Acho ótimas as suas dicas. E, na verdade, esse é um assunto que eu tenho muito prazer de conversar, porque, como você falou, a gente sempre vai aprendendo um com o outro, pegando ideias aqui, adaptando para a nossa realidade. E eu gosto de compartilhar com outros e também ouvir dos outros. E compartilhando um pouco da minha experiência, eu acho que essa questão de você ir adaptando ao longo do tempo é muito real quando você tem crianças. Então, hoje eu tenho o Apolo com 6 anos, o Caleb com 4, e nós temos fases que foram surgindo à medida que esses meninos foram crescendo, ou mesmo nascendo, né? Porque com o Apolo a gente já tinha começado alguma coisinha, o Caleb nasceu, a gente já foi adaptando e tudo mais. Então, assim, como é que foi aqui em casa? A gente começou logo quando eles ainda eram muito novinhos, começaram a balbuciar palavras, a gente pegava algumas historinhas com um desenho ali para eles mostrarem, a gente orava ali com eles, por mais que eles não estivessem entendendo tanto, mas vendo a prática, crianças aprendem muito pelo exemplo, pela aquela liturgia de você ver a papai juntou a mãozinha, vamos orar, né? Eles foram crescendo, a gente inseriu para eles catecismo para criança, para memorização. E é engraçado, eu tenho até um vídeo pessoal, não deixo isso público, mas do Apolo com 3 anos, recitando, acho que ele ia fazer 3 até, ele recitando tipo 30 perguntas do catecismo, cara, dando a resposta, não sabia nem falar direito, mas já fazendo isso. Então a gente pegava catecismo? Ali um catecismo para criança, eu acho que é da editora Pronobis, mas qualquer catecismo que tenha palavras curtas para as respostas, seja curtinho, ali é bom para fazer isso. E aí, 10 minutos com eles a gente fazia antes, né? Foi aumentando aos poucos para uns 15, enfim. E mesmo assim variava, dependendo do dia, de quanto estavam naquele dia os humores, né?
Aí a gente foi inserindo memorizações de algumas coisas. Então, eles sabem memorizar do Pai Nosso, o Credo Apostólico, os 10 Mandamentos. A gente vai dando uma revisadinha nessas coisas e vou comentando aqui algumas coisas. Não tudo isso somado, isso foi sendo espaçado. Durante uma época foi o Pai Nosso, durante uma época foi outro. E eu acho que isso é muito bom, que é algo que eu acho que precisamos ressaltar, né? Quando a criança é muito criança assim, ela não tem um momento devocional dela sozinho. É o culto doméstico, é você ali com sua família instruindo a criança, tendo esse momento com eles. E a gente foi fazendo e desenvolvendo. Hoje o que eu tenho feito muito com eles é meio que prepará-los para o culto dominical. Então o fato de eu ser pastor colabora. Então você tem que ver a sua própria realidade, mas eu sei o que eu vou pregar no domingo. Eu já sei a estrutura homilética. Então eu falo, vamos lá, filho, esse texto aqui o papai vai trazer 3 lições para você aqui, uma ideia principal e essas lições. Então eu vou ensinando para eles a estrutura do sermão para que no domingo eles prestem atenção enquanto eu prego e consigam captar isso de alguma forma. E o Apolo, que está com 6 muito agora, bom. Desde os 5, vem anotando essas ideias principais, a ideia principal e as divisões para você ver, cara. Muito legal, com a ajuda da minha esposa, claro, mas vem fazendo. Então, são muito sugestões. Bom. É você ter, acima de tudo, meditação da palavra que seja super compreensível à capacidade da criança e oração. O louvor é muito bom para ensinar a criança a adorar a Deus. E assim você vai. E quando chega para adolescente, eu acho que é principalmente rotina. Você instruir o adolescente a ele ter um momento dele com Deus e você precisa educar o adolescente para que ele consiga sentar ali e ter um momentozinho. Você dá a estrutura, pega uma Bíblia numa linguagem fácil, um NVT, um NVI, que seja, dá um norte para ele, deixa ele seguir. E quando se fala de novo convertido, aí a gente já sai dessa questão tão de pai para filho. Mas aí uma coisa que eu acho que é muito bom para novo convertido, eu sempre recomendo o pessoal daqui da igreja, Guerra, é justamente esses devocionais de outras pessoas. Porque as pessoas estão aprendendo ainda a tirar lições dos textos. Então eles leem, mas não sabem muito bem como isso pode ser aplicado à vida. E nada melhor do que ver pessoas fazendo reflexões em cima de ensinamentos bíblicos para que eles também entendam como fazer. Fica então uma dica muito boa para quem está começando, que é o devocional do Keller, 1 ano com Timothy Keller aqui, leituras diárias selecionadas, eu tenho certeza que vai ajudar. Guerra, brigadão, cara, por esse tempo de conversa, foi muito bom, aprendi aqui com você, aprendi com o Keller, os exemplos dele aqui, e obrigado por esse tempo de conversa, que Deus continue te abençoando e te usando aí, meu irmão. Saulo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, parabéns às edições Vida Nova pela publicação desse excelente material. Keller passou, mas ele continua falando com a gente. Tenho certeza que esse devocional vai abençoar muitas vidas no nosso país. Parabéns pela editora e parabéns por esse livro. Muito bom, meu irmão. Deus abençoe. Você aí de casa que nos ouve, gostou desse assunto, quer aprender mais sobre devocional? Como eu falei, uma das ótimas maneiras de você aprender a fazer devocional é vendo reflexões de outros servos de Deus a partir da Escritura, a partir de ensinos bíblicos. Aqui você tem reflexões como essas em cima de princípios da Escritura para a vida diária que esse servo de Deus, que tanto se dedicava a uma vida devocional, trouxe para a gente através da organização de outros servos do Senhor, né? Mas um ótimo devocional para você seguir, fica a recomendação para você adquirir. E até um parênteses aqui importante, você não precisa esperar 2027 chegar para começar a usar esse livro, porque já se passaram vários dias do ano e você não havia começado. Comece agora, depois você segue o início do outro ano com os dias que faltaram e não é um problema isso. Aí fazer esse nível de rigidez aí sim seria cair num farisaísmo desnecessário que a gente não precisa. E se você quer aprender mais sobre várias outras coisas importantes da vida cristã e de como ser um cristão para a glória de Deus em todas as áreas da vida, dê uma olhada nas outras dezenas de podcasts da Vida Nova que já estão gravados, outro inclusive com Guerra e espero que outros por aí, e se inscreva na sua plataforma de podcast preferida para que você fique atento aos novos podcasts, às novas conversas que nós teremos aqui e que eu tenho certeza que vão edificar a sua vida. É isso aí, até a próxima, Deus abençoe, valeu!